Quem é a sua empresa? O que ela veio resolver? Qual é o problema que ela soluciona? Bom, eu vou te explicar exatamente o que é o planejamento estratégico de uma forma que fique muito compreensível e que seja a sua realidade. Então vamos lá. O plano estratégico, ele não vai tratar das suas vendas diretamente, não somente, melhor dizendo. Ele vai tratar de toda a estrutura da sua empresa. Então, como que começa uma análise do seu plano estratégico? Quem é a sua empresa? O que ela veio resolver? Qual é o problema que ela soluciona? Quais são as ameaças que tem para a existência dessa empresa? Quais são as oportunidades que existem no mercado que a sua empresa ainda não está aproveitando? Tudo isso está dentro de uma análise que nós fazemos para entender quais são os pontos da sua empresa. E a gente começa com a definição, se ela já não tem, ou revisão, de missão, visão e valores. Porque é necessário que eu entenda quem é a empresa, o que ela veio solucionar, quais são os planos dela para o futuro, do que ela não abre mão, quais são ali tudo que ela estruturou como valores que ela não está disposta a abrir mão. Ou melhor, será que esses valores que determinou realmente estão interpretando a vivência da sua empresa? Então, todas essas coisas são analisadas, tá? E isso tem uma pontinha de marketing também. Mas, para você entender de forma muito abrangente, o planejamento, ele se divide, né? A gente analisa o tático operacional, né? E a gente entende se a sua empresa precisa voltar, né? Às vezes, eu vou dar um exemplo. Às vezes eu avancei em um ponto no Pérola que a empresa não estava tão preparada para isso. Então, hoje eu tenho total consciência de quando uma empresa está preparada para o próximo passo, para avançar, para crescer, para alavancar, ou se ela ainda precisa estruturar alguns pontos anteriores. Então, vamos muito mais direto ao ponto para você entender melhor. Quando eu penso no planejamento macro, eu estou definindo todas as minhas metas macros, aonde eu quero chegar, quais os problemas eu quero resolver, o que eu estou precisando solucionar. E aí, dentro desse plano macro, a gente vai desencadear para dentro de estruturas que podem existir ou não dentro da sua empresa, mas que são pilares, que são extremamente necessários a existirem. Você precisa ter um plano estratégico para vendas, para marketing, para pessoas, para operacional. Então, quando eu falo de vendas, como que eu vou atender meu cliente? Quais são as objeções que eu vou quebrar? Quantas metas eu preciso bater por dia? Qual o valor de venda que eu preciso vender para estar dentro do meu ponto de equilíbrio? Então, o que é o ponto de equilíbrio? Qual é o valor que eu, batendo essa meta, eu consigo pagar todas as despesas da empresa? E essas despesas incluem o seu salário. Então, a gente entra dentro de vendas e finanças quase que ao mesmo tempo, porque essas duas áreas se contribuem muito. É o que eu sempre digo. As áreas dentro de uma empresa, todas são necessárias. Mas se você não souber para onde você está indo, não adianta você sacar muito de marketing, não adianta você vender muito. Eu tô falando isso por experiência. Eu vendia muito no Pérola e não adiantou quando eu vi que tinha coisa errada. Quando você esqueceu de precificar, esqueceu de alguma coisa que você está deixando de precificar, ou você perdeu o controle, a gestão, se o seu estoque está sem controle, tudo isso pode te fazer quebrar. E se você não tiver uma visão clara sobre esses pontos, a sua empresa não vai durar muito tempo. Ela vai se sustentar por um pequeno período de tempo. Se chegar um concorrente mais estruturado que você, acabou a sua empresa. Então, o planejamento estratégico, ele é de suma importância para que a sua empresa tenha durabilidade. A gente discute no plano estratégico o futuro a longo prazo. Você quer que essa empresa seja herdada pela sua família? Você quer que ela seja de uma estrutura familiar? Você pretende abrir há um tempo para acionistas? Você pretende vendê-la? Você vai fechar? O que você vai fazer com esse legado? Até isso a gente discute dentro do plano estratégico, que são os planos a longo prazo. Porque se eu disser, eu pretendo que a minha empresa seja uma franquia, nós teremos que trabalhar todos os pilares da empresa para que eles contribuem para essa meta macro. Você está entendendo o que é o plano estratégico? Deu para esclarecer na sua mente que ele não vai tratar só vendas, ele não vai tratar marketing? E muitos empreendedores perguntam assim, você fala sobre Instagram? Gente, essa rede social, ela é um pedacinho do que você precisa fazer. O seu plano de marketing, ele envolve muito mais detalhes. Eu tenho certeza, você sai do plano estratégico com uma mentalidade e com tudo que você precisa fazer a curto e médio prazo.
E conforme você vai crescendo, você vai estruturando. Você, Paula, olha, minha empresa já pode contratar, mas eu não sei por onde começar, não tem problema. Eu tô aqui e eu vou te guiar, eu vou te dizer quem são os profissionais que eu confio, quais os profissionais que eu sei que fazem isso muito bem e vou te indicar. E tudo, gente, é literalmente o networking. Você precisa estar antenado a quem pode contribuir positivamente a sua empresa. Às vezes você olha aquela contadora que é amiga e você não pensa assim, eu preciso de uma contadora que cuide do meu financeiro e que faça tal coisa. E aí você não tem porque você não perguntou como que é o trabalho de uma contadora e tá aí no seu MEI, não tá dando conta, não emite. Você não sabe que tem uma sala de empreendedor porque você não fez network, porque você não tá antenado lá no Sebrae. Então tem vários detalhes que podem, numa conversa, até numa consultoria comigo, você consegue descobrir. Eu te dou os caminhos. Tá, você não tem dinheiro para isso, mas a instituição tal faz isso gratuitamente. Por quê? Porque negócios é o que eu estudo o tempo todo. Então, se você não sabe, eu vou te dizer. Tenha certeza disso. A outra coisa que eu sempre vejo o pessoal muito perdido é quando a gente vai tocar na parte de pessoas. Toda vez que a gente vai falar sobre pessoas, aí a resposta é sempre, mas eu trabalho sozinho, Paula. Eu trabalho sozinha, eu não tenho funcionário, eu não tenho colaborador. Gente, vai ser assim pra sempre? Você não pensa em crescer? Se você pensa em crescer, eu tenho que te dar uma notícia. Você precisa de pessoas. Sejam terceirizadas, sejam empresas terceirizadas, seja contratado CLT diretamente. Você precisa. A única diferença é que quando a gente faz o estudo macro, a gente vai entender quem é a coluna do seu negócio. Aí eu vou dar um exemplo. No Pérola, vender doces finos para casamento representam 60% das minhas vendas. É uma fatia muito grande, né? Inclusive eu trabalho fortemente para diversificar. E isso é assunto para outro dia, tá? Sobre diversificação de fontes. Mas eu sei que 60% é casamento. Então, o que eu vou priorizar? Eu vou estudar revenda, que é um nicho que eu ainda estou estruturando, que eu ainda estou agariando clientes? Claro que não. Eu vou focar em casamento. Eu vou estruturar plano de vendas, de marketing operacional. O que trata operacional, Paula? Compra, estoque, entrega, logística. Então, eu vou pensar primeiro nesses pontos. Você precisa sempre analisar aquilo que é prioridade para que você venda mais de forma certa e estruturada. Porque o que faz crescer é dinheiro. Uma empresa, ela cresce quando entra dinheiro. O empreendedor precisa vender. E talvez estar todos os dias na rede social, você não está vendendo. Então, está errado. Porque você tem que vender. Então, dentro do plano estratégico, a gente vai estipular quais são os caminhos. Aí entra maravilhosa metas e objetivos, que eu adoro. Porque quem é pequeno, mas eu escutei o fulano de tal dizer que ele, na empresa dele, não trabalha com meta. Vai ver o tamanho dele. Talvez hoje ele não trabalhe com meta, porque hoje ele é muito grande, ele cresceu. Mas você que é pequeno precisa ter metas e objetivos, porque você tem muita coisa, você é sozinho, você cuida de todos os setores sozinho. Se você não tiver um objetivo claro, escrito para você seguir, você vai se perder. E aí você não vai conseguir alcançar seu objetivo, passa o tempo e você se sente frustrado. Por quê? Porque você não anotou, você não controlou, você não tem métrica, você não tem revisão daquilo que você determina, das suas metas, você não sabe como chegar, você não cumpre, que é o pior. Você determina, você sabe o que precisa fazer e não cumpre. E o plano estratégico não tem etapa de não cumprir. Tem etapa de cumpro, reviso, se acertei, eu sigo, se eu errei, eu volto e corrijo. São esses os ciclos que a gente determina dentro de planejamento estratégico. E ele é, literalmente, a estrutura para o seu negócio. Então, se você nunca pensou nisso, eu te convido a continuar consumindo os conteúdos por aqui, porque assim como você, eu comecei dentro de um apartamento, fazendo os meus doces dentro da minha cozinha do apartamento, evoluí para um ateliê, contratei funcionários, evoluí para uma loja e quebrei. Por não seguir os meus planos, por achar que eu sabia muito e não seguir aquilo que estava escrito. Então, se você quer alguém que viveu na prática e sabe te dizer qual caminho seguir, qual não seguir, eu tô aqui. Seja bem-vinda ao Bate-Papo com a Pérola. Beijo, excelente dia, eu espero ter sanado a sua dúvida sobre o planejamento estratégico.